Hoje eu vou montar uma máquina de solda utilizando água e sal. E vou comparar com a minha máquina de solda. Então hoje a gente vai fazer o teste definitivo, se vale mesmo a pena investir dinheiro numa máquina de solda ou a gente simplesmente pega água e sal e fecha curto na tomada. Então vamos fazer esse teste que eu sempre fui curioso a fazer, eu já vi na internet por aí. E eu quero comparar a qualidade da solda das duas para ver claramente a diferença. Eu imagino que tem alguma diferença, né? Provavelmente água e sal deve ser melhor. Hoje nós vamos ver isso e fica até o final que a gente vai ver certinho qual a diferença entre as duas soldas e se dá para quebrar um galho usando sal e água. Essa é a minha máquina de solda que eu uso aqui, ela é uma... Vou tirar ela aqui. Ela é uma Wonder, é uma máquina muito boa. Ela eu consigo soldar tanto eletrodo revestido, né, que é esses araminhos aqui, quanto eu também consigo usar TIG nela, que é uma solda que usa uma tocha, o pessoal chama de tocha seca, que eu também já usei, é muito bom. Aí eu preciso do gás, né, antes eu tinha o gás, eu vendi, porque é uma solda mais cara, né, e eu uso muito pouco, então eu vendi. Mas no geral essa máquina ela é muito boa. E eu vou comparar com água e sal, né? É uma experiência que já tem muito aí na internet. Eu vou fazê-la aqui, vou mostrar como fazer. E a gente vai soldar com as duas e ver qual fica melhor. Ou ver a diferença entre as duas, né? Ou ver se é possível mesmo soldar com água e sal. Porque eu também nunca fiz esse tipo de máquina. Eu nunca soldei com esse tipo de técnica. Então vamos ver aqui as diferenças entre as duas. Primeiramente a gente precisa do sal, né? Claro. Vamos usar um pouco de sal. E também do balde. Eu não sei de qual youtuber foi a ideia de ficar guardando ferramenta na geladeira, mas eu acho que isso não é uma boa ideia, não. Eu duvido que a minha geladeira vai funcionar quando eu precisar dela. Peguei o balde preto, mas eu resolvi mudar para esse balde transparente aqui, ó, pra gente conseguir ver direitinho a água, né? E eu tô achando essa água muito transparente. Vou colocar um pouco de corante do Iberê. Agora vai ficar bonito. O neutro a gente vai ligar na mesa, né? A gente vai aterrar a mesa, onde a gente vai colocar a peça para soldar. E a fase a gente vai passar dentro da água. A gente vai colocar uma ponta dentro da água, vai pegar a outra ponta desse cabo aqui, ó, e vai colocar na água também. E vai usar para soldar. Então, deixa eu fazer a ligação que eu mostro para vocês. Esse é o balde com água, né? Terminei de fazer as ligações aqui, ó. Lá tá o plug. Aqui é o neutro. Eu vim com o neutro para dentro da água. Do lado de cá sai o terra, né, da máquina, que vai ser o nosso terra, né? Eu coloquei um fiozinho na ponta dele para aumentar o contato com a água. Ele vem aqui, ó. Tá vendo? E eu aterrei a peça. Então a peça vai estar aterrada. No caso aqui de cada 220 tem duas fases. Então esse terra, na verdade, é uma fase. Então tem que tomar cuidado porque ele está sempre energizado se eu colocar a mão que eu tomo choque. E a outra fase, no caso, quem tem o neutro aí vai usar só uma fase, ela vai vir direto para essa parte aqui, ó, que é o positivo da máquina. Eu peguei o cabo aqui, tá vendo? Liguei lá o cabo preto, que é o positivo, liguei nesse cabo aqui, ó. Então, beleza. Quando a gente ligar a tomada, aqui vai estar energizado, né? Por causa da água. E a gente vai meio que fechar o curto soldando. E a intenção é que isso funcione, né? Que solte água. Eu vou começar sem pôr sal na água, porque a água, ela não é condutora na sua essência. Ela só conduz se ela tiver sal. Essa água é uma água da torneira, então ela já tem um sal ali, que é os sais minerais, né? Então ela vai conduzir um pouco. Eu não sei quanto. Então eu vou começar sem. E conforme eu tentar soldar aqui e for ficando fraco, aí eu vou aumentando o sal na água para poder ficar mais forte. Eu vou pôr a minha luvinha, né? Que eu não sou bobo. Apesar disso aqui ser super seguro, né? Só que não. Eu vou pôr a minha luvinha. Eu coloquei essas madeiras aqui, ó, pra peça ficar em cima das madeiras e a mesa não ficar energizada. Porque senão, qualquer lugar que eu encostasse aqui na mesa, eu iria tomar choque. Coloca assim que é melhor. Principalmente porque não tem neutro, né? Porque se tivesse neutro aqui, seria o neutro aqui, a mesa não ficaria energizada. Agora eu vou tentar soldar em duas expectativas. Meu disjuntor geral cair e desligar. Ou efetuar alguma solda, né? Eu acho que não vai cair não, porque não tem nem sal na água. Então a condução não vai ser muito boa. Vamos lá, vamos ver o que dá. Primeiro teste. Não deu nada. Não deu nada. Vamos fazer o seguinte, uma coisa interessante de se fazer. Eu vou medir
a corrente. Deixa eu deixar isso aqui, tudo energizado aqui. Eu vou medir a corrente que tá passando no cabo, que a gente vai conseguir ver como é que tá. Porque a gente precisa de uma certa corrente para conseguir soldar, né? Normalmente na máquina a gente regula exatamente a corrente. Então eu vou colocar um amperímetro aqui que a gente vai saber. Vamos testar. Tá marcando 0. Será que tem alguma coisa? Zero, zero, zero. Ó, agora deu alguma coisa. Ixi, muito pouco. Não, 0,02 é muito pouco. Isso não é corrente para nada, não dá nem para soldar. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar o sal na água. Nesse momento que você vê que a água ela é um isolante, ela não é um condutor. Vamos colocar um salzinho na água para aumentar a condutividade dessa água. Eu vou desligar aqui para eu não tomar choque, né? Porque eu vou enfiar um ferro na água agora. É um erro. Ó, agora eu consigo ver umas bolinhas lá dentro. E aqui tá marcando, ele chegou a quase 2 amperes. Ixi, meu multímetro tá meio doido. O alicate amperímetro tá marcando um absurdo ali. Vou mostrar pra vocês um negócio interessante. Quando eu encosto lá, olha lá dentro encostado nos fios que acontece, olha. Sai umas bolinhas, tá vendo as bolinhas saindo dos cabos? Aquilo ali significa que tá tendo algum processo de... Você tem um anodo e o cátodo, e a troca de elétrons vai fazendo com que os elétrons saiam de um metal e vai para o outro, algo parecido assim. Não sei bem certinho não, mas é algo assim. Vamos aumentar o sal da água. Meio que é a única coisa que a gente tem para fazer aqui, né? Então, eu vou pôr bastante sal agora, porque eu tô com preguiça de ficar esperando a boa vontade desse negócio funcionar. Opa! Sal fasquinha. Vamos colocar a máscara. Tá querendo, tá querendo. Quando eu coloco, olha lá dentro da água, que legal. Saindo muita bolha. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer soldar, então... Bora aumentar bastante sal, que agora eu vou lotar aquela água de sal ali pra ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue soldar. Agora eu coloquei tanto sal que a água ficou até... Ué, tava branca. Que isso, cara? Ficou transparente do nada. Tá bom, tava branco quando eu misturei aqui. Vamos ver. Vamos tentar soldar agora. Tá aumentando. A luz tá até piscando aqui. Eu acho que tá na corrente do caramba. Você vai não tá soldando. Eu quero soldar, moço. Isso aqui não é sal, não. Vou tentar mais sal. Pessoal, eu joguei bastante sal. Coloquei um eletrodo mais fino, bem fininho. É o de 1,5 mm. Consegui abrir um arco. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu consegui aqui, ó. Eita, trem, hein? Fez um cordãozinho aqui, ó. Não deu muita penetração e quando eu abro o arco, quando eu afasto o eletrodo, dá um arco muito grande, cara. Olha só, eu vou continuar o cordão, ó. Que isso, velho? O arco chega a ficar desse tamanho aqui, ó. Muito duro. Mas o cordão tá até bonito. Vamos ver. Deixa eu desligar aqui na tomada. Será que essa água esquentou? Desliguei ele na tomada. Ela ficou quentinha. A água ficou quente, cara. Ela... Quente, com cheiro de metal. Acho que o metal ele meio que dissolveu um pouco aqui dentro da água. Eu acho que o cobre
acaba saindo, né, do cabo, passando para outro e vice-versa, porque a corrente é alternada. E esquentou bastante a água, dá até para tomar banho. Interessante isso. Eu imaginei que isso iria acontecer, porque era muita energia elétrica, uma corrente muito grande passando pela água, então ela ia aquecer. E aquelas bolhas é exatamente por causa disso. A temperatura estava subindo ali próximo do cabo e a água que estava ali encostada estava evaporando. Além da reação química que estava tendo ali no cabo, né? Que é... Não vou nem tentar explicar porque eu não sou químico e vou falar besteira. Então, é isso. Ficou um cordãozinho até bonitinho. Deixa eu passar a escovinha. Vou fazer esse cordãozinho mais compridinho pra gente ver até o final. Que loucura, velho! O arco, quando a gente vai ceder, é muito doido. Vamos quebrar lá. Desliguei a tomada, né? Eu tô desligando toda hora porque eu tô com medo de encostar nisso aqui e tomar um chocão. Ó, ficou um cordão até bonito, cara, olha. Que cordãozinho bonito. Deixa eu desligar aqui. Desliguei. Deixa eu ver se o fio não tá aquecendo, né? Tá aquecendo. Caramba, velho, o fio tá quente. Olha aí como é que ficou. Aqui eu tava pegando, né? Entendendo como é que soldava com essa corrente que tava. E aqui o cordão começou a ficar melhor, tá vendo? Cordãozinho bonitinho, soldei aqui também. Ficou até um cordão, tá bonito. A água ficou marrom, não sei porquê. Eu acho que o cobre do cabo ali começou meio que se desfazer na água, que é o mais comum, né? Tá acontecendo uma eletrólise ali. Então, isso vai acontecer mesmo. E o maior problema de todos é que o fio da tomada ali, ó, esse fio esquentou. Por que isso acontece? Porque a corrente que a gente está soldando aqui, ó, normalmente na máquina a gente regula lá o que? É 60 amperes pelo menos para conseguir fazer uma solda aqui. Ou seja, para soldar desse jeito que eu soldei, pelo menos 50 amperes tá passando aqui. E esse cabo, ele não aguenta 50 amperes. Ele aguenta bem menos. A mesma corrente que está circulando pelo circuito que nós estamos soldando, está circulando no cabo que traz energia até a tomada. E quando a gente usa a máquina, isso não acontece. Por quê? Porque a máquina ela usa a potência de entrada da máquina, que é 6 amperes, que é a corrente de entrada da máquina, vezes a tensão. E para jogar a corrente para o cabo aqui para fora, ela reduz essa tensão. Ela joga essa tensão lá embaixo. Ela usa 2 volts, se bobear até menos, para poder aumentar a corrente sem aumentar a corrente do cabo da tomada. Então, eu consigo soldar usando a máquina aqui, ó, com uma corrente de 160 amperes, enquanto a entrada dela está só com 6 amperes. Já com esse método aqui, não. Esse método da corrente que está passando aqui é a mesma que está passando no cabo. Então, o cabo teria que ser da grossura desse cabo da máquina aqui, ó. E esse cabo é uma tora de um cabo, ele é muito grosso. Porque ele sim precisa aguentar a corrente do circuito aqui onde está ocorrendo a solda. Mas a solda ficou bonita. Talvez se dando uns pontinhos esperando, o cabo aguenta. Mas é muito arriscado isso. Eu vou fazer um cordão agora com a máquina, pra gente comparar os cordão, né? Porque a intenção aqui é comparar a qualidade da solda, não se vai pegar fogo na casa. Então deixa eu desmanchar isso aqui agora e vou ligar a máquina, né? Porque eu usei o cabo da máquina aqui nesse circuito. Então, deixa eu ligar aqui. Liguei os cabos novamente aqui na máquina, né? Vou ligar ela. Vou colocar uma corrente de mais ou menos 65 amperes e vou fazer um cordão do lado desse aqui que a gente fez. Ih, tá muito. Vou baixar a corrente aqui, senão eu vou furar a chapa. Pessoal, eu tô usando o mesmo eletrodo de 1,5 mm, que eu tô achando que tá muito fino para a corrente da máquina. Então eu coloquei uns 40 amperes aqui, 45 mais ou menos.
Diminuir um pouco mais a corrente. Solda com a máquina, solda usando sal e água. Com a máquina eu usei esse eletrodo bem fininho, né? E eu nunca tinha usado ele, então até para regular a corrente ali foi diferente, que eu não sabia, tinha que colocar uma corrente bem baixinha. Ele é bem fininho, mas você vê claramente, ele tem uma penetração muito maior. Ó. A corrente ali estava alta para ele. Em compensação, quando a gente estava soldando, usando o sal, estava meio que no limite. Tava meio que no limite ali do que a gente conseguiu soldar. Tava custando abrir o arco. E olha o quanto a solda aprofunda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo como é que essa solda aqui ficou bem mais para fora do metal do que essa? Essa aqui chega a ver por baixo aqui, ó, a penetração dela. Essa aqui nem apontou do lado de baixo da chapa. O fio tá friinho, ele não tá quente. Por quê? Porque a corrente que a máquina tá puxando lá é baixa. Aqui ela manda uma corrente muito maior, você viu que começou até a querer furar a chapa, né? Eu tive que abaixar aqui, ó. Eu terminei com uma corrente de uns 45 mais ou menos. E mesmo assim podia baixar muito, né? Porque penetrou bastante. Em compensação essa, tava derretendo a nossa fiação. Fiação essa que aguenta fácil uns 40 amperes. Errou! Mas aqui não tava nem penetrando direito. Então, dá para soldar com sal? Dá para soldar. Mas dá uns pontinhos, espera o fio esfriar. Senão você vai botar fogo na sua casa. Ou pelo menos desarmar o disjuntor, né? Porque espera também que tenha um disjuntor que proteja o cabo. Esse cabo aqui ele tá vindo direto do disjuntor lá da rua. Então, provavelmente o dimensionamento dele não tá muito bom, não. Porque ele veio direto pra oficina e tal, foi algo improvisado aqui. E a solda também não fica muito boa. Então, dá pra soldar? Dá. É possível. Se você precisar dar uma soldinha, um pinguinho de solda em alguma coisa, você consegue fazer. Como consegue dar uma improvisada, né? Eu usei aqui os cabos da máquina, né? Mas, às vezes você tem só um cabo velho aí, ou algo parecido. Então, dá pra quebrar um galho aí, né? Agora, se for comprar para soldar mesmo, é melhor comprar uma maquininha. Tem umas maquininhas muito baratas, tem maquininha de R$160, R$300, que é uns transformador bem pequeno e tal, solda bacaninha. Essa aqui, ela é mais cara, essa aqui é uma pura da soldar TIG, ela custou mais de R$1.000, então ela é uma máquina mais cara. Mas que faz essa função que nós fizemos aqui, tem máquinas baratinhas, muito barata mesmo, levinha, que faz essa função. Acho que não vale a pena queimar 50 metros de cabo na sua casa, que custa o mesmo preço da máquina de solda para fazer a solda dessa. Então, mas essa era uma dúvida que eu tinha, né? Eu já vi na internet, mas eu nunca comparei, eu nunca sequer soldei, eu achei legal fazer, eu tava curioso para fazer. Tem mais alguns testes desse tipo que eu tenho vontade de fazer. De vez em quando a gente vai aparecer com uns testes assim aqui no canal. Vamos dar continuidade com os vídeos, né? Que a gente tá gravando aí 2 projetos bastante grandes, que é o do carro elétrico e da gaiola de trilha elétrica. São 2 projetos bem grandes que tá fazendo uma série de vídeos. Você aí no canal você vai ver as minhas playlists desses projetos que estão em andamento. Eu tenho que saltar um pouco de um pro outro porque às vezes aparecem alguns problemas que demora para resolver. Então, para não ficar sem vídeo, eu faço mais de um projeto e eu consigo postando um vídeo de um projeto, de outro e manter o canal sempre com conteúdo e postando os outros projetos conforme vai sair nas próximas partes. Então, deixa o seu like aí se você gostou do projeto, se você gostou do teste que nós fizemos aqui. Foi um teste bem legal, eu achei legal, é uma curiosidade que eu tinha. E não esqueça de se inscrever no canal, para estar sempre recebendo vídeos desse tipo e também de seguir nossos projetos. Até semana que vem e falou!